Pronto? É para dizer que vai começar. Queridos, eu quero começar mesmo de uma forma diferente. Vocês participaram de uma oração onde se pediu a Deus que me desse sabedoria para ministrar a sua palavra. Eu quero pedir que você faça uma outra oração por você, para que o Espírito de Deus fale ao seu coração nessa noite. Então curva a sua cabeça e diga: Senhor, ministra a tua palavra no meu coração. Eu quero que essa palavra encontre um solo muito fértil em mim, e eu aprenda e traga algo muito especial para mim nessa noite. Ouve, Senhor, a oração do teu povo, em nome do teu Filho. Amém. Nós temos gasto um tempo precioso aqui, falando, através de diversos homens de Deus, mulheres, acerca da missão da igreja. E como eu já coloquei, toda vez quando se fala de missão da igreja, eu sinto uma dificuldade em colocar adjetivos. Missão A, missão B, missão I, missão O. Para mim é missão. E a missão, ela não pode ter muitos adjetivos, ela deve ter um possessivo, é de Deus, ponto. Quando nós começamos a qualificar, nós somos tendencionados a valorizar mais uma coisa do que outra pelas qualificações. Então eu prefiro dizer que a nossa tarefa missionária é sermos cooperadores de Cristo, ponto. Essa é a nossa missão. Agora, isso se retrata, isso se revela através da nossa pregação do Evangelho. Nunca se esqueçam disso. Nunca deixem de associar missão ao anúncio do Evangelho, nem nunca deixem de associar missão a uma prática de boas obras. Nunca. Duas coisas fundamentais. E há algo interessante na palavra de Deus que eu quero conversar com vocês. É que muitas vezes a igreja está sendo convidada a ser o que ela já é. Na verdade, o que nós precisamos às vezes é obedecer e não ser. E eu quero partir de um texto que é muito conhecido, mas fazer algumas considerações com vocês e que nos levam a pensar seriamente sobre isso. Mateus 5,13. Eu creio que muitos de vocês sabem esse texto decorado. E a palavra de Deus, quando ela é levada a sério, ela sempre produz mudanças. Mateus 5,13. Note que o Senhor Jesus ensinando, e esse é um texto conhecido como o Sermão da Montanha, ele vai fazer algumas declarações que a igreja é. A igreja é. E se não for, não presta para nada. Tem que ser. Não é algo que vamos ser, é algo que nós somos. Vocês são. Eu estou lendo aqui na linguagem de hoje, talvez você encontre um pouquinho de diferença aí, não é? Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês
que está nos céus. Na tradução Revista Atualizada, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Dois elementos extremamente comuns que vou fazer algumas considerações para depois entrarmos numa parte aplicativa que eu creio que vale a pena repensar, parar e avaliar. Primeiro, a questão do sal como fator influenciador. Se o sal está presente, você nota. Se ele está em excesso, você nota. Se ele não está, você nota. Não tem como. O sal, ele é um fator cuja presença não pode deixar de ser notada, e quando ele não está presente, a ausência também é notada. Basta pegarmos um alimento sem sal e você diz o quê? Está insosso. Mas se você come uma carne de charque sem refogar, misericórdia, já estou chorando, né? Se a gente morde um pedaço de bacalhau sem botar ele para tirar o sal, não dá. Mas acontece que esse instrumento, além de influenciar, ele tem um outro fator. Ele tem um fator preservação. Isso todo mundo conhece, mas eu estou apenas relembrando para você entender. Quando o sal é colocado, ele interrompe o processo de deteriorização daquele produto. Tanto é que você, quando pega a carne seca e coloca o sal, ou a própria carne de sol, ela não precisa ir para a geladeira. Você compra a carne de charque exposta na prateleira, quer seja na feira, quer seja no supermercado, porque o sal se torna um fator preservador. Mas Jesus usou um outro instrumento, dizendo que nós somos, e disse: vocês são a luz. E mais uma vez aqui nós encontramos duas coisas interessantes. Primeiro é que a luz é luz independente da quantidade de trevas, ela nunca vai se misturar. Pode colocar o mais escuro que você quiser, quanto mais escuro, mais você vê a luz. Pode ser um palito de fósforo, vai ser sempre luz. Então você não vai conseguir misturar luz com trevas e encontrar cinza. Isso não vai existir. Portanto, a luz é sempre um fator que identifica o que ela é, não importando o contexto onde ela está. E um outro aspecto da luz é que a luz tem um fator orientador. Vocês estão lembrados do Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que? Luz para o meu caminho. Você está em casa, falta luz. Ora, você conhece todos os cômodos da sua casa. Você sabe onde estão as coisas na sua casa. Mas quando falta luz, nós perdemos um senso de direção. Onde é que está isso? Ai, acende alguma coisa. Porque quando não temos luz, nós sentimos um senso de isolamento muito grande. Por que a criança, quando entra no seu quarto e apaga toda a luz e fica no escuro, ela sente um pouco de medo? Porque no escuro eu não vejo mais ninguém. No escuro eu caio na minha individualidade. E a luz, quando ela aparece, ela nos mostra o ambiente que nós estamos, e de alguma forma ela se torna o sentido da direção. Eu creio que muito mais derivações e interpretações desses elementos poderíamos extrair e aplicar. Entretanto, se olharmos esses quatro aspectos do sal e da luz, dois de um e dois do outro, e aplicarmos à igreja, já teríamos muita coisa para fazer. Igreja que influencia, mas não é influenciada. Igreja que marca pelo que ela é. Igreja que preserva quando ela chega. Igreja que brilha, não importa o contexto em que ela esteja. Igreja que, quando chega, pela sua luz, indica o caminho a ser trilhado. Se isso não fosse o bastante para a missão da igreja, deveríamos lembrar que o próprio Jesus Cristo assume para Ele mesmo esses aspectos missionários.
João 8, Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Portanto, quando nós falamos de obra missionária, nunca, absolutamente nunca, desconecte isso da pessoa de Jesus Cristo. Há um tripé nessa nossa ação missionária: Jesus, a igreja e a sua palavra. Essas três coisas, ou esses três aspectos, melhor dizendo, devem ser sempre analisados quando estamos falando de obra missionária. Jesus, o missionário por excelência, comissionou a sua igreja, e a palavra de Deus é esse instrumento que a igreja tem para dirigir e orientar a nossa missão. Luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus então aparece como esse instrumento dado por Deus para a igreja e que é transformador. Vocês devem ter visto um carro da Sociedade Bíblica aqui na frente, que tem um slogan fantástico: semeando a palavra de Deus, como é o resto, que transforma vidas. Não existe missão transformadora sem a palavra de Deus. Não existe obra social que transforme vidas se Cristo não estiver ali. Não existe pregação do Evangelho se o centro não for a cruz de Cristo. Entende? Hoje em dia a gente às vezes confunde o Evangelho que produz terapia e a terapia em nome do Evangelho. Essas duas coisas são completamente diferentes. Eu não posso nunca dizer que quando o Evangelho chega na vida de pessoas, ele traz cura. Curas emocionais, curas relacionais e até curas físicas. Tudo dependente do poder de Deus e da vontade santa do Senhor nessas pessoas. Apenas para abrir um espaço e entendermos essa questão do poder de Deus, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, quando é que Deus vai lhe curar? Eu disse: já estou curado. Ela ficou meio constrangida em continuar a conversa, mas continuou. Mas o senhor está de cadeira de roda. Eu disse: só até morrer. No dia que eu morrer, eu estou curado. Então, meu querido, minha cura é uma questão de tempo. Deus já determinou que eu estou curado. Só que parece que nós damos mais valor às curas temporárias do que às curas eternas. Porque se você tiver câncer e Deus lhe curar, você vai morrer. Isso é como é que eu diria? É um mimo. Se você não morreu de câncer, mas morreu atropelado, foi um mimo. Mas morrer você vai. E às vezes nós damos mais valores às curas temporárias que Deus nos dá pela sua graça do que pelas curas eternas que Deus prometeu pela sua palavra. Então eu creio nas duas coisas. Eu creio nas curas temporárias que Deus dá, mas eu me descanso na segurança das promessas eternas de Deus, que no reino de Deus não tem fome, não tem doente, não tem escravidão, não tem decepção, não tem injustiça, não tem mentira. Isso eu acredito, e nisso eu coloco a minha esperança, e isso é o cerne da mensagem do Evangelho. Portanto, entendo que neste aspecto de ser sal e luz, influenciante, presente, marcante, luz, orientador, e de que não há mistura, nós podemos perceber como prática missionária da igreja 4 aspectos que didaticamente eu estou colocando de uma forma que eu chamo de 4 P's. Primeiro P, presença. Esse talvez se adeque mais àquilo que adjetivando a missão seria a missão integral. A igreja notada pela sua presença. E se ela não é notada, se ela não é percebida, Jesus Cristo disse, ela não presta para nada.
Uma igreja num bairro que ninguém sabe que ela está ali, essa igreja, desculpem irmãos, não presta. Jesus Cristo disse: o sal perde o sabor, não presta. Se a luz vai para debaixo da caixa, não presta. Não deixa de ser, mas não presta. E a ideia de presta é serve para. Se não presta, não serve para. É isso que eu estou dizendo, que uma igreja que não se percebe como igreja de Deus, para influenciar, marcar a comunidade onde está inserida, pela pregação da palavra, pelo exemplo da palavra e por uma vida que impacta outras vidas, não serve para ser igreja de Jesus. Portanto, é inadmissível, segundo as palavras de Jesus, e inaceitável que uma igreja, onde ela esteja, não tenha presença. Mas essa presença não pode ser vista apenas como comunidade localizada geograficamente num lugar. Ela precisa ser vista também como igreja permeando o mundo. Eu costumo dizer que os missionários da minha igreja começam a atuar segunda-feira de manhã, quando eles saem das casas e vão para o mundo. É aí que vocês começam o ministério missionário de vocês. Deus deseja firmemente usar cada um de vocês no contexto aonde você está inserido. Quantos trabalham aqui no mundo do comércio, negócios, etc? Levanta a mão. Seu pastor nunca vai evangelizar as pessoas que você conhece, porque ele não entra em contato com elas. Sabe quem é o responsável por evangelizar essas pessoas que trabalham, que convivem com você? Você. Você é o missionário de Deus neste lugar. E os nossos alunos de escola, que convivem diariamente com 30, 40, 50, 60 pessoas, muitos nem sequer são reconhecidos como cristão. Nesse aspecto, irmãos, eu costumo dizer que nas igrejas de hoje tem mais agentes secretos do que missionário. Eles se infiltram de tal maneira no mundo para se parecer com o mundo, que chega a um ponto que o mundo não consegue olhar para ele e dizer: é um crente. O que você faz, o que você veste, o que você diz, a maneira sua de agir, denuncia você de que maneira? Eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, que quando Pedro começou a falar com a criada, dizendo: não sou de Jesus, não sou de Jesus, não sou de Jesus, a criada disse: o teu jeito denuncia. Você está dizendo que não, mas você está falando, tu tens alguma coisa de crente. O teu jeito de falar diz que você é um deles. E Pedro estava negando, irmãos. Ele estava negando. É impossível caminhar com Jesus e não ter no corpo as marcas de Cristo. É impossível ter vivido 3 anos com Jesus e não externar isso presentemente. É impossível você dizer que é da igreja de Jesus e as pessoas onde você trabalha não sabem que você é crente. Tem alguma coisa errada com você se as pessoas não veem Cristo em você. Presença. Usamos hoje em dia em abundância a palavra cristão, mas essa palavra aparece a primeira vez na Bíblia como um adjetivo para os crentes da igreja de Antioquia, novos convertidos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Aqueles irmãos ali viviam um cristianismo, viviam uma vida tão parecida com a proposta de Jesus, que as pessoas olhavam para ele dizendo: vocês são pequenos cristos. É mais fácil o crente da nossa igreja ser reconhecido pelo time que ele torce. E eu dei uma puxada de orelha muito grande um dia. O esporte
clube lá do Recife. Eu tenho raiva dos torcedores do Sport Clube. Calma, é claro, não me deixa dormir. Toda vez que o time ganha, passa na minha casa, eu não durmo. Eu sei quando o Sport dorme, quando eu não durmo, porque quando o Sport ganha, porque eu não durmo. Ô torcida chata. Aí eu quero que todo mundo passe pro Náutico, porque o Náutico quando ganha ninguém sabe. Mas o Sport ganhou de um time grande aí, e no culto da noite tinha umas 10 pessoas com a camisa do Sport. Leão, só falta dizer que é da tribo de Judá. Mas estava lá. Digo, meus irmãos, estou vendo um bocado de gente com a camisa do Sport hoje à noite. Mas eu lamento que às vezes eu não consigo ver os irmãos vibrando com as camisas de Cristo. E vestindo a camisa de Cristo. Mas quando o seu time ganha, com todo respeito, me entenda, não sou contra você vibrar com o seu time, não. Eu estou questionando por que você não vibra com o seu Cristo. Por que você não vibra com Ele? Por que você não bota Ele no coro na segunda-feira de manhã e diz assim: o culto ontem foi uma bênção, Jesus falou para mim. Presença. Mas se o time ganhou, eu boto com o Sport. Presença. Sal é presente, a luz é presente, não tem como não distinguir. Se não distinguir, não presta para nada. Esse é o primeiro P, P de presença. O segundo P é o P de proclamação. E é interessante notar que essas coisas que eu vou falar para vocês, nesses dois elementos a gente se encontra. A proclamação tem um senso de propagar. Você proclama para que o outro ouça e aí seja se propagando. E o sal é assim. Quando você bota um pouquinho de sal em alguma coisa, ele se espalha. E a luz, ela tende a atingir cada vez mais longe, dependendo da sua intensidade. O crente tem a responsabilidade, nesta forma, ser um proclamador da mensagem. Só que aqui eu acho que às vezes os crentes falham tremendamente. Um grupo de jovens da igreja estava querendo evangelizar com rock. Nenhum problema contra isso. E aí estava eu e um presbítero da igreja e pedimos para este grupo dizer qual é a proposta de vocês. Não, vamos fazer uma música assim, tal, para o jovem mais interessado, tal. Aí o presbítero perguntou: se um desses jovens quiser conhecer a Jesus, o que é que você faz? Ele pegou a Bíblia dele, deu na mão do jovem e disse assim: eu sou um jovem interessado no Evangelho, me fale de Jesus, está aí a Bíblia. E aí aquele rapaz começou a puxar a Bíblia de um lado para o outro. Ele levantava a página para o lado, levantava a página para o outro, e olhava, passava. Ele passou uns 40 segundos, que já é inquietante, né? Aí o presbítero disse: você está procurando que texto? Aquele que fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Rapaz, esse cara vai evangelizar quem? Para onde é que ele vai? E aí o presbítero disse: não, meu irmão, dá licença, você está precisando conhecer mais da palavra de Deus, que é a palavra que transforma, não é o rock, não. Você pode até usar açúcar para atrair formiga, mas formiga não faz casa em açucareiro. Ela não fica. Você pode atrair gente das pessoas por muitas coisas: por festa, por encontros, por facilidade, por tentar ajudar a vida das pessoas. Ela vai vir. Mas quando ela obter o que elas querem, elas vão embora. As pessoas ficam na igreja quando ouvirem a palavra de Deus e a palavra de Deus transformar o seu coração. Só isso. Porque se eu vier para a igreja para querer casa própria, no dia que eu ficar casa própria, eu vou embora. Eu já consegui a casa própria. No dia que eu vier à igreja buscando uma cura, na hora que eu conseguir a cura, eu vou embora.
Mas no dia que a palavra de Deus transformar o coração, essa pessoa tornou-se discípulo de Jesus. Às vezes as pessoas estranham por que uma igreja não cresce muito. Eu digo, olha, eu sei fazer minha igreja, que tem hoje 600 pessoas, eu sei fazer ela ficar com 5.000 rapidinho. Agora, 5.000 discípulos de Jesus, aí a roda é outra. Isso eu não sei fazer. Eu não sei. É muito trabalho. Jesus Cristo, para formar 12, levou 3 anos. E desses 12 que ele gastou, um não prestou. Só ficou 12. Só ficou 11, perdão. Eu digo, se um mestre com toda a sua sabedoria, ciência, poder e autoridade ainda teve perdas, imagine nós. Então, queridos, mas em todo momento que observamos a ação ministerial de Jesus, nós encontramos a pregação da palavra fiel às Escrituras. O crente precisa saber e ser ensinado a conhecer a sua Bíblia. E agora vai minha palavra. Meu irmão, minha irmã, quanto você conhece das Escrituras? Quanto? Que seriedade você dá à leitura da Bíblia para que você seja uma pessoa capaz de proclamar a palavra de Deus? Eu achava que eu era um homem que conhecia a Bíblia. Até num desses cursos acadêmicos, eu fui aluno de um professor chinês. E ele já havia lido a Bíblia 100 vezes. 100 vezes. Estava lendo, não sei que número era a sua leitura. Mas ele diz, a minha leitura agora não é mais uma leitura convencional. Eu estou lendo para gravar na minha cabeça todos os assuntos do capítulo que eu estou lendo. O que é que diz Mateus 1? Diz isso, diz isso, diz isso, diz isso. Mateus 2, diz isso, diz isso, diz isso. Eu me senti uma formiga em termos de Bíblia, porque tudo que perguntavam àquele homem, ele respondia com um versículo da Bíblia. Tudo. Aí eu vi num homem que a Bíblia é suficiente para responder tudo que você quer. O problema é que a gente não conhece a Bíblia. O crente erra porque não conhece a Bíblia. Toma decisões erradas porque não conhece a Bíblia. Fala besteira porque não conhece a Bíblia. E não conhece a Bíblia porque não lê a Bíblia. Eu às vezes fico pensando que tem crente que acha que a Bíblia se aprende debaixo do braço, como se sovaco fosse instrumento de leitura. Vou botar aqui. Eu já fui tentado, Senhor, porque o Senhor não botou o instrumento de leitura aqui? Porque o crente ia aprender rapidinho. Irmãos, tem que abrir a palavra de Deus seriamente, porque se essa palavra não tiver em você, você não será apto para proclamar. E as pessoas não vão crer quando você falar. As pessoas vão crer quando você proclamar a palavra de Deus, porque ela é que é viva, ela que é eficaz. Presença, proclamação da palavra. Terceiro P, persuasão. Esse talvez seja o aspecto em que nós somos os mais fracos. Por que você crê no Evangelho? Porque sim. Não, porque sim não. Por que a sua fé está em Cristo? Explique para mim. Por que você crê num Deus Criador e você não é materialista? Por quê? Uma vez eu estava conversando com um espírita, um homem muito inteligente, e ele estava tentando argumentar comigo, eu só ouvindo. Ele falou e disse: o que é que o senhor acha, pastor? Eu disse: posso ser sincero? Disse: pode. Eu disse: ser cristão é uma questão de inteligência. Aí ele: não estou chamando o senhor de não inteligência, eu estou dizendo que ser cristão
é uma questão de inteligência. E diz, como assim? Diz, preste atenção. Vamos supor que você está certo e eu estou errado. Então, quando eu morrer, eu chego lá, descubro que eu estou errado. O que é que vai acontecer? Eu reencarno para consertar o meu erro. Só isso. Agora, meu querido, vamos supor que eu esteja certo e você esteja errado. Quando você morrer, sabe para onde você vai? Para o inferno. Então, na dúvida, é melhor começar como crente. Não é lógico? É lógico. Meu amigo. E aí ele riu e disse, o senhor é muito esperto. Eu digo, não. Eu disse para ele, o meu Deus é sábio. E ele não deixou a sua palavra sem fundamentos. Eu estava conversando com um rapaz que tinha profundas dúvidas quanto ao criacionismo. E o senhor acredita nisso mesmo, pastor? Eu digo, rapaz, qualquer instrumento lógico humano vai ser por aí. Como assim? Digo, eu gostaria que você me respondesse duas perguntas, só duas perguntas. Se você me responder, eu estou satisfeito. Qual é? Primeiro, como matéria morta se transformou em matéria viva? Você sabe? Ele foi lá, veio para cá. Disse, não tem. Disse, então vai para a segunda. Como matéria viva burra se transformou em matéria viva inteligente? Me diga. Tu está me dizendo que esse negócio aconteceu, clique, por acaso? Você tem ideia quanto a teoria da geração espontânea teria possibilidade de acontecer? Você tem ideia? Um matemático suíço fez essa pesquisa, fez esse cálculo. Qual seria a probabilidade da geração espontânea, ou seja, de matéria morta transformar-se em matéria viva naquelas condições? Ele disse, seria a mesma probabilidade de você pegar um relógio suíço, de todas as peças separadas, botar num saquinho, dar 3 balançadas e depois ele fazer tic-tac, 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 tic-tac. É a mesma probabilidade. Digo, tu queres que eu creia nisso? Isso é um atentado à minha inteligência. A minha inteligência diz que é bem mais fácil crer num Deus inteligente, poderoso, soberano, vivo e eterno que criou essas coisas. É muito mais lógico. E tem mais. O Cristo que eu creio, eu não creio numa fábula, num mito. Você não assina um cheque sem falar do meu Cristo. Você não faz uma prova sem falar do meu Cristo. Você não assina um documento sem falar do meu Cristo. Afinal de contas, a data de hoje é a partir dele. Eu estou falando de um homem que rachou a história da humanidade em duas. Antes dele e depois dele. Então não me diga que eu estou falando de um mito. Eu estou falando de um fato de proporções mundiais. E nenhum outro tem essa história. Ninguém. Isso é persuasão, irmãos. Você sabia que, em termos linguísticos, a Bíblia não tem como ser explicada? Como é que um livro escrito por 40 autores, onde vários deles não conheceram o que o outro escreveu, gastaram 1.600 anos para serem escritos e eles não se contradizem? Como? A linguística diz que isso, para acontecer, era preciso que existisse um editor de 1.600 anos. Diz, era preciso? Não, existe. E existe, meu amigo. E é por isso que a Bíblia é o que é. Meu Deus é eterno. E Ele é o editor deste livro. Ele é o editor. Por isso que um livro, mesmo depois de 3.000 anos, como alguns escritos deles assim o datam, ainda é livro de vida hoje. Que outro livro escrito há 3.000 ainda fala ao ser humano como se tivesse sido escrito ontem? Não tem.
Paulo fez isso no discurso a Agripa. Ele argumentou para o rei que a fé que ele tinha em Cristo tinha fundamentos. E quando o rei o viu, disse: Paulo, faltou uma besteirinha para tu me fazer cristão. Aí Paulo disse: lamento, rei, se fosse por muito, por pouco, eu falava até mais. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender, como o apóstolo Pedro disse, a dar razão da nossa fé àqueles que nos pedem. A fé cristã não é imbecilidade, irmão. A fé cristã não é irracional. A fé cristã é uma das coisas mais lógicas, porque vem de um Deus sábio. Agora, o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode entender. Mas vocês que são espirituais, vocês receberam de Deus a capacitação para persuadir as pessoas a crer no Evangelho pela ação do Espírito de Deus. E a gente precisa saber disso. Presença, proclamação, persuasão. Finalmente, um quarto P, que parece que tem sido esquecido das nossas igrejas: poder. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque ele é o poder de Deus. Eu não estou falando de filosofia de vida. Eu não estou falando de estilo de vida. Eu não estou falando de opção de vida. Eu não estou falando de costume de vida. Eu não estou falando de lei de crente. Eu estou falando do poder de Deus para a salvação. E isto é o Evangelho. E há um outro aspecto ligado a isso. O Evangelho é poder, e Deus dá poder para o seu povo pregar esse poder. Não é interessante? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até em Natal. É, porque aqui é confim da terra, viu? Pernambuco está mais pertinho. Não estou brincando. Não, o Timóteo Carriquet, ele faz uma analogia de confins da terra bem interessante. Ele começa a dizer o seguinte: se você tomar como celeiro de origem o Brasil, os confins da terra vai ser Timor-Leste, é o outro lado da terra, que é o lugar mais distante que nós temos aqui, o Japão, ou Coreia. Ou seja, os confins se caracterizam por um lugar distante daquele que se torna o celeiro missionário enviador. Então, quando você prega o Evangelho num lugar distante e o Evangelho chega, aquele se tornou uma Jerusalém que vai ter outros confins. Bom, analisando nossa questão de poder, irmãos, hoje em dia está em moda essa questão de poder, não é verdade? Poder. Só que essas manifestações de poder, elas precisam ser olhadas de alguma forma com muito carinho, mas também com muita firmeza. Atos capítulo 13 mostra o apóstolo Paulo pregando o Evangelho para um homem que a Bíblia diz que ele era inteligente. Meu pai disse que meu nome saiu daí. Era um procônsul romano de nome Sérgio Paulo. E ele olhou lá e meu nome saiu desse lugar da Bíblia. E ali é um confronto do apóstolo Paulo com um homem que estava lá, que contradizia o apóstolo Paulo e fazia com que o procônsul variasse se aquilo que Paulo estava falando era verdade ou não. De repente, o apóstolo Paulo ora para aquele homem e diz: servo de Satanás. Olha que palavrinha bonita. Servo de Satanás, você está pervertendo a palavra do Senhor. E o apóstolo Paulo faz uma discura.
Esse poder aqui é interessante. Paulo não cura, ele bota uma doença. Ele diz: você vai ficar cego. E o cara ficou cego. Eu vou fazer agora um culto de descura. Propor, venha para cá. Toda vez que você estiver contra o evangelho, vai sair cego. Nisso ninguém copia, né? Quem é que vai para um culto desse? Se eu não crer, saio cego. Mas está lá. Poder. O cara estava atrapalhando, o apóstolo Paulo cegou. Quando o procônsul viu a manifestação do poder através do apóstolo, creu no evangelho. Olha o que eu estou dizendo aqui, para você depois não dizer que o pastor Sérgio está dizendo maluquice. Quando a proclamação do evangelho, que é feita pela presença do povo de Deus, que anuncia o evangelho com firmeza nas escrituras, carece do poder de Deus, o Senhor manifesta o seu poder para mostrar que Ele é aquele que autorizou a pregação daquele evangelho. Entendeu? Se alguém chegar para você e dizer assim: seu Deus é Deus, meu Deus é o diabo, vamos ver quem manda. Eu digo: agora. O que você quer? Escolha. Primeiro você, depois eu. Um rapaz uma vez me confrontou assim: isso não acredita nesse negócio de Bíblia não. Esse rapaz, no dia que não acontecer, eu rasgo a Bíblia na tua frente. Vamos lá? Vamos. Que maneira? A gente se ajoelha aqui, vamos orar para Deus. Se não acontecer nada, se Deus não mexer em você, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser pastor. Vamos lá? E ele olhou para mim e fez: quero não. Irmãos, não estou falando de um Deus que não age. Eu estou falando de um Deus que capacitou o seu povo para, em nome dele, com poder, pregar o evangelho. Não brinque com Deus. Agora, perigo é quando eu quero brincar com o poder de Deus para me propagar ou me projetar como homem de poder. Aí é perigo. Porque Deus não admite esse tipo de coisa. Aquele que quiser se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. O poder de Deus é dado ao povo para que o nome de Cristo seja glorificado, e mais nada. O poder de Deus é dado ao povo para que o povo passe por dificuldades, até sofra, mas que o evangelho seja pregado. Não sei quantos já leram um livro chamado O Homem do Céu. Já leram? Esse livro está em português. É a história de um chinês. Ele testemunha que passou 70 dias sem comer. 70. Confesso, eu olhei assim e disse assim: não, isso não é verdade. Isso aqui é história para boi dormir. Mas depois a gente começa a pensar: e se meu Deus quiser fazer um homem passar 70 dias sem comer, Ele faz? Faz. Quem sou eu para dizer que Ele está mentindo? Eu não estava lá, eu não vi. Mas a história daquele homem é que Deus o utilizou pelo seu sofrimento, pelo preço que Ele pagou pelo evangelho, para que milhares de chineses chegassem ao conhecimento da graça de Jesus. Porque a prisão dele ficou conhecida em quase todo o estado de onde ele ficou preso. E aí começa a acontecer coisas impressionantes que vale a pena você ler aquele livro. Ele não tinha Bíblia. E ele dizia: Senhor, me dê uma Bíblia, eu preciso de uma Bíblia, Senhor, me dê uma Bíblia. E ele orou 3 meses pedindo uma Bíblia. Eu disse: meu Deus, eu tenho 10 aqui em casa. E esse homem ora 3 meses. Até que um dia um pastor chega na casa dele e bate a porta. Olha, eu não sei porquê, estou até apreensivo, mas eu estou descendo a China. Mas Deus, em oração, me deu esse endereço para eu deixar a minha Bíblia. Eu creio nisso, meu irmão.
Eu creio nisso. E ele deu a Bíblia para aquele homem. O que ele fez com a Bíblia, você sabe? Decorava, rasgava a página, passava adiante. Decorava, rasgava a página, passava adiante. Decorava, rasgava a página, passava adiante. Se a gente tratasse a palavra de Deus desse jeito. Quanto poder Deus não estaria manifestando através do seu povo. Se nós amássemos e propagássemos e falássemos, e a nossa presença, a nossa proclamação, a nossa persuasão fosse vista pelos homens com o poder de Deus agindo através de nós. Irmãos, o tempo não permite a gente descer mais detalhes, mas eu quero que vocês percebam como a missão da igreja diz respeito a uma ligação com o Senhor da igreja e não mais intrinsecamente às obras que nós fazemos. As nossas obras são consequência do nosso relacionamento com Deus. Porque somos luz como Deus o é, assim a gente brilha. Porque somos um com o Senhor Jesus, assim como ele chegava, influenciava e marcava no lugar, o apóstolo Paulo diz: vocês são o bom perfume de Cristo. E bom perfume quando chega a gente nota. E catinga quando chega também a gente nota. Mas o crente deve cheirar aroma agradável, como Jesus. Vida que agrada a Deus, em primeiro lugar. Vida que honra a Deus. E pela presença no mundo marca, pela proclamação do mundo, no mundo espalha e proclama o Evangelho, pela persuasão mostra e fundamenta a fé, e pelo poder deixa claro o Deus que nós servimos e nos capacita para a missão. Eu não queria terminar essa noite sem convidar você a uma decisão de vida. De vez em quando o Salmo 139 é inspirador para mim. Se a gente não parar quando ouve a palavra de Deus e perguntar: sonda-me, ó Deus, porque conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, eu vou ser o tipo de pessoa que não busca correção na vida e não busca moldar ao Senhor aquilo que eu sou. Não fale nada para Deus agora. Faça o seguinte: curva a sua cabeça e diz assim: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? E cale a sua mente. Porque todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus, diz o apóstolo Paulo. Então, se você é filho de Deus, deixa o Espírito Santo falar para você nessa noite o que ele quer de você. Uma vida mais santificada, uma leitura da Bíblia mais dedicada, uma presença no mundo mais identificada com Cristo, ousadia para pregar o Evangelho, estudar mais a fundo a palavra para saber explicar, o mesmo poder de Deus para testemunhar. Ouçamos o Espírito. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, presente entre nós, Espírito Santo que habita em nós e nos conhece o que somos, nossas crises, nossas lutas, nossas dores, tristezas, alegrias, vitórias e decepções. Hoje à noite nós estamos reunidos aqui como teu povo, porque queremos ser servos e servas de Deus.
Ouvimos a Tua palavra nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, e o Teu Espírito nos fala o que precisamos. Que não sejam decisões tomadas apenas na mente, mas decisões que moldem a vida a partir da nossa própria estrutura de ser. E o que o Espírito falou para nós, te pedimos, ó Deus, nos incomode profundamente, porque Ele nos faz lembrar sempre do que precisamos praticar, daquilo que a Tua palavra já ensina. Que este congresso seja um marco de mudanças na vida daqueles que aqui estiveram, de pastores, de membros, de irmãos, de líderes, que entendam que enquanto estão aqui, estão em missão, têm uma responsabilidade, têm um ministério a cumprir. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos guie e nos ensine. E quero pedir a você agora que fique de pé, nesses instantes que puderem. E eu não gosto de fazer apelo, mas sou amigo do convite. Eu gostaria de terminar essa noite orando com irmãos que entenderam o que é a missão, irmãos que ouviram a voz do Senhor e tomaram a decisão de alguma mudança na sua vida. Eu queria celebrar com você nesta noite, numa oração final, onde você envolve, e agora eu vou usar o termo, integralmente sua mente, seu espírito e o seu corpo. Para fazer isso, vamos usar o nosso corpo. Saia do seu lugar, caminhe, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Eu não estou dizendo para você tomar a decisão, estou dizendo, Senhor, vamos celebrar juntos agora o que eu entendi e o que valeu para a minha vida. E eu estou me movendo para que o Senhor saiba que o meu ser inteiro está envolto e está envolvido nessa proposta. Saindo do seu lugar, você está dizendo para Jesus, Senhor, eu entendi o que Tu queres para mim. E eu estou manifestando isso com o meu ser. Ó Senhor, usa-nos para o louvor da Tua glória. Não permitas que o nosso egoísmo fale mais alto do que o nosso desejo de Te servir. Não permita que a busca para o atendimento das nossas necessidades ganhe mais prioridade do que a nossa prática missionária. Não permitas que nós façamos divisões na nossa vida, dizendo isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é sagrado, isso não é sagrado. E entendemos que tudo que somos, pensamos, agimos e temos é do Senhor e para o Senhor e veio do Senhor. Queremos ser usados para o louvor da Tua glória. Queremos que cada irmão, na sua particularidade, cada irmã que está aqui, sejam instrumentos úteis nas Tuas mãos. Homens abençoados, abençoando outros. Mulheres abençoadas, sendo canal de bênção para outros. Igrejas, ó Deus, sendo abençoados por esses irmãos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito que faz esse trabalho entre nós. Que Tu nos ajudes a sermos sal e luz independente das circunstâncias. Que nós aprendamos a glorificar a Deus também na doença, na enfermidade, na tristeza, na falta. E aprendemos a sermos agradecidos na abundância, no progresso e nas situações agradáveis da vida. Te louvamos pela vida eterna do Senhor Jesus. Queremos ter os nossos olhos focados no céu. Não queremos ter os nossos tesouros ganhos aqui na terra, mas sabemos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado por tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus da nossa salvação. Toda honra, glória, louvor, poder e autoridade sejam dadas ao Senhor Jesus agora e para todos sempre. Amém.